Olá, queridos alunos! Eu me chamo Paulo Mário e estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias para a sua melhor aula da semana, a aula de História. O tema da nossa formação geral básica de hoje é Coronelismo, Mandonismo e Clientelismo no Brasil República. Do que trata esse tema? Quais são as principais características e os conceitos a respeito desse assunto? E será que isso está acontecendo nos dias atuais? É o que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe aqui uma foto ilustrativa do nosso tema, né? Esse tema, gente, ele acontece em um período da história do Brasil que se chamou República Velha, né? A República Velha no Brasil ocorre de 1889 a 1930 e foi nesse período em que ocorreu o coronelismo, o mandonismo e o clientelismo no nosso país. Eu trouxe aqui uma linha do tempo da história do Brasil. Olha só, a República Velha, a Era Vargas, a República Populista, a ditadura militar e a República Nova. Mas é só para ilustração, gente, é só para uma contextualização a respeito desse assunto, tá? O nosso tema ocorre aqui, ó, na República Velha, ou República da Espada, né? Como alguns livros de história trazem. A República no Brasil, a República Velha, ocorre de 1889 a 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder. A República inicia com a proclamação da República, né, em 15 de novembro de 1889 e vai até 1930. Então, o nosso assunto está dentro desse período da história do Brasil. É muito importante deixar isso bem claro. Mas quem eram os coronéis? Os coronéis eram grandes proprietários de terras. Está aqui o conceito de coronéis. Eram grandes proprietários de terras, chefes políticos e comerciantes que dominavam a política local e regional no interior do Brasil. Eles tinham grande influência e autoritarismo sobre a população local que dependia deles para trabalho, para moradia e para proteção. Então, esses eram os coronéis. O Brasil herdou do Império, né, final do Império, início da República, toda aquela cultura dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários de terra, né, os grandes cafeicultores, latifundiários. Esses eram os coronéis, as pessoas que mandavam nos seus trabalhadores, e essas pessoas obedeciam, muitas vezes, em sua maioria, por medo, né, de perder o trabalho, de algum tipo de agressão física, né? Algum tipo de repressão à sua família. Existiam várias formas de imposição do coronelismo nesse período. Nós vamos ver ao longo da nossa aula. Continuando, vamos entender o tema. Eu já sei agora quem era o coronel, agora o que é o coronelismo. Primeira parte do nosso tema, ó, coronelismo, mandonismo e clientelismo no Brasil República. O coronelismo foi um sistema de poder concentrado nas mãos de grandes proprietários rurais. No caso, os coronéis, como eu falei para vocês no slide anterior, durante a Primeira República Brasileira, 1889 a 1930. E como que funcionava o coronelismo? Primeira característica de como funcionava o coronelismo é a troca de favores, também chamada de clientelismo, também faz parte do nosso tema. Então nós podemos dizer que o clientelismo é uma característica do coronelismo. Então aqui a gente já está matando dois coelhos de uma cajadada só. Mas daqui a pouco nós vamos ver de forma específica o conceito de clientelismo, tá, gente? Vamos focar aqui em como funcionava o coronelismo, tá? Vamos continuar focados no coronelismo. Primeira característica é a troca de favores. Os coronéis forneciam bens e serviços à população em troca de apoio político e votos, criando uma rede de dependência. E essa é a primeira característica do coronelismo. Segunda característica é o voto de cabresto.
Os coronéis coagiam os eleitores a votarem nos candidatos indicados por eles, muitas vezes através de ameaças, de violência, e garantiam que os votos fossem obedientes ao comando do coronel. O voto de cabresto. Terceira característica de como funcionava o coronelismo: mandonismo. A palavra mandonismo vem de mandar. Os coronéis exerciam um domínio autoritário sobre os seus currais eleitorais e sobre a população em geral, usando da violência e o poder para impor a sua vontade. Essa é o mandonismo, a terceira característica. A quarta característica é o nepotismo, já é uma palavra mais atual, né? Ou filhotismo, vem de filho, de filhote. Nepotismo tem a ver com isso, nós vamos entender agora o conceito. São ações que eram frequentemente delegadas a familiares e parentes dos coronéis, independentemente da qualificação profissional, perpetuando o poder da elite. Então essa é a quarta característica de como funcionava o coronelismo. Primeiro, troca de favores. Segundo, voto de cabresto. Terceiro, mandonismo. E o quarto, o nepotismo. Ainda falando sobre o nepotismo, gente, ocorre atualmente. Nós vamos ver que esse assunto ele é antigo, mas ao mesmo tempo atual. Tudo isso que nós vamos ver na aula de hoje, que estamos vendo na aula de hoje, ocorre atualmente na política brasileira. E quando nós falamos de nepotismo, é quando um político, ele arrebanha os seus familiares, né? E coloca ocupando cargos públicos sem prestar concurso. Isso é ruim porque muitas vezes a pessoa está ocupando um cargo público porque ela é parente de um político, é amigo de um político, é um irmão, é um pai, né? É um sobrinho, é um primo, um amigo, porque coloca lá para exercer algum tipo de profissão e a pessoa não é qualificada para exercer aquela profissão. Ela está ali única e exclusivamente pela amizade, pela familiaridade que aquela pessoa tem com o político. Continuando, vamos ao conceito agora de mandonismo. O mandonismo é uma prática social brasileira na qual um mandão, tá aí, ó, um mandão ou líder local exerce controle político sobre a população de sua região. Esse é o conceito de mandonismo. Vamos falar agora de clientelismo. Então nós já vimos, ó, coronelismo, como ele ocorre, o mandonismo e agora o clientelismo, que é uma característica do coronelismo, tá, gente? O termo clientelismo, vamos primeiro ao histórico da palavra, gente, porque o histórico dessa palavra não é desse período, né? Não é do Brasil, da República Velha. Ela é de bem antes, lá na história antiga. O termo clientelismo deriva das relações de cliente e patrono da Roma antiga, onde o cidadão mais poderoso, no caso o patrono, oferecia proteção e favores a indivíduos de menor status. Esses eram chamados de clientes, em troca de apoio político e serviços. Eu trouxe essa pirâmide social aqui para ilustrar para vocês como estava organizada a sociedade romana nessa época. Em primeiro lugar, nós temos os patrícios. Em segundo, os plebeus. Em terceiro, os clientes. E em quarto, os escravos. Mas não vamos focar a nossa aula aqui na história de Roma, tá, gente? Nós estamos focando apenas no histórico da palavra clientelismo. E aqui estão os clientes formando a terceira classe da sociedade romana. Daí originou essa palavra. Continuando aqui, vamos então ao conceito. Já que nós sabemos de onde se originou a palavra, agora vamos conceituá-la. Clientelismo é o fenômeno político caracterizado pela troca de favores entre líderes políticos e seus empregados. Foi uma prática muito comum durante a República Velha. Vamos agora às principais características do clientelismo, gente.
A primeira delas é a relação didática e pessoal. O que é isso? Uma ligação direta e individualizada entre o político e o eleitor, baseada em quê? Em um vínculo pessoal e muitas vezes afetivo. Eu trouxe aqui uma charge para ilustrar a compra de votos, que é muito comum acontecer hoje em dia no nosso país, né? Não é só dessa época, é por isso que eu falei no início da aula que essas práticas do mandonismo, do clientelismo e do coronelismo, elas acontecem nos dias atuais, só que de outra forma. A charge diz o seguinte: não se preocupe, não é um crime, é investimento. Ele vai nos pagar o triplo depois da eleição. É dessa forma que o político pensa, quando ele troca o seu voto por um favor, né? Ele compra o voto, o eleitor vende o seu voto em troca de dinheiro, em troca de uma passagem aérea, fazer uma cirurgia lá em Goiânia, né? Às vezes já chegou uma época no Brasil que se comprava voto até com dentadura, né? Hoje só acontece de outras formas, né? 1 litro de gasolina para ir visitar os parentes ali numa comunidade distante. Então, a relação didática e pessoal é a primeira característica do clientelismo. A segunda característica é a troca de favores, a oferta de serviços, empregos, benefícios ou acesso a recursos em troca de apoio político, como o voto, especialmente em períodos eleitorais. Aqui está o bonequinho aqui, né? A charge: compro votos novos, seminovos e usados. Terceira característica do clientelismo: reciprocidade e dependência. As relações são marcadas pela dependência mútua e pelo respeito a valores de reciprocidade, onde a fidelidade, a palavra dada, é um fator importante. Nesse período aqui da história do Brasil, a palavra do coronel tinha um valor muito grande. As pessoas acreditavam. E, em contrapartida, ele queria a mesma coisa, a reciprocidade. Essas pessoas ficavam dependentes dessa pessoa, né, no caso aqui o coronel, para poder ganhar benefícios em troca de voto. E aqui está a charge, né, para ilustrar essa característica. Nesse bolso nunca entrou dinheiro público, está dizendo o político. E aí a população assistindo ao discurso responde: está de calça nova, né? Fazendo uma alusão ao que o político diz. Próxima característica: persistência e adaptabilidade. O clientelismo não se limitou a um período específico da história brasileira, adaptando-se às relações rurais, como o coronelismo, para a vida urbana, mesmo com a redemocratização. Foi exatamente o que eu disse para vocês, gente. Esse período da história do Brasil, da República Velha, originou isso que nós estamos estudando. O coronelismo, essa prática da imposição e a troca de favores para poder ganhar o voto da população. Hoje, na chamada República Nova, na redemocratização, onde o eleitor deposita o seu voto na urna eletrônica, e vota no político que ele escolheu, muitos não votam de forma natural, votam em troca de um favor. Então isso acontece, continua acontecendo nos dias atuais. Continuando aqui o nosso slide, vamos concluir a nossa aula. O coronelismo foi enfraquecendo com a Revolução de 1930 e o início da Era Vargas. No entanto, vestígios e práticas semelhantes, como a compra de votos e o nepotismo, persistem no sistema político brasileiro. Esses conceitos fazem parte de um longo processo que envolve aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais de todo o Brasil. Continuando aqui a nossa aula, eu trouxe 3 questões para a gente resolver referente à nossa aula. A questão de número 1 diz o seguinte: o fenômeno político do coronelismo no Brasil esteve associado a um modo de política que caracterizou a República a partir de 1894 como: letra A,
República dos oligarcas. Letra B, República dos generais. Letra C, República da espada. Letra D, República parlamentar. Ou letra E, República imperial. Já falei para vocês que quando a gente trabalha questões com alternativas, assim, né, a gente já elimina logo de cara a mais absurda. Sempre tem uma ou duas, né, que são bem absurdas, gente. Qual é aqui? A imperial. Nós não estamos falando de império, né? Então a gente já elimina a letra E. A República da Espada podia ser, pode ser, né? Porque também alguns livros trazem essa nomenclatura para se referir aos primeiros anos da República Velha. Mas nós estamos falando de um período em que as oligarquias estavam no poder, né? Eram pessoas que eram grandes proprietários de terra que arrebanhavam votos para votar naqueles políticos que eles queriam, que se perpetuasse no poder. Então nós não vivíamos uma república parlamentarista, né? O Brasil nunca teve isso. A dos generais também não. Eu ficaria em dúvida aqui no mínimo entre a letra A e a letra C. Mas nós estamos falando das oligarquias rurais, um período em que os coronéis estavam mais perto da população, arrebanhando voto para os seus políticos de estimação, né? Então nós estamos falando de República dos oligarcas. Letra A é o gabarito da questão de número 1. A questão de número 2 diz o seguinte: qual expressão ficou conhecida por representar o revezamento de poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais? Letra A, política dos governadores. Letra B, coronelismo. Letra C, República do Sertão. Letra D, movimento tenentista. Ou letra E, política do café com leite. Olha só, gente, essa alternativa aqui, contextualizando essa questão, nós estamos falando de um período em que se revezava no poder, ora um político de São Paulo, ora um político de Minas Gerais, né? Foi isso que caracterizou a República das Oligarquias no Brasil, principalmente durante a República Velha. São Paulo era um grande produtor de café. Minas Gerais, de leite. Juntando aqui, ó, nós temos a política do café com leite. Então foi esse revezamento no poder entre as oligarquias, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais. Gabarito, letra E, política do café com leite. A questão de número 3, gente, é uma associação. Associe corretamente os termos abaixo aos aspectos característicos da República das Oligarquias. Nós temos aqui uma sequência de conceitos, né? Política dos governadores, coronelismo, política do café com leite e o voto do cabresto. E embaixo eu tenho os conceitos. Vamos saber a qual conceito se refere cada uma dessas características. A letra A diz: prática eleitoral que garantia o controle das eleições por meio da coerção e manipulação de eleitores. Prática eleitoral que garantia o controle das eleições por meio de coerção e manipulação de eleitores. Eu estou me referindo ao quê? Voto de cabresto. Letra B. Sistema político que alternava o poder entre as oligarquias paulistas e mineiras. Eu acabei de falar lá na questão de número 2 que, durante a República Velha, se revezavam no poder um político de São Paulo, ora um político de Minas. E foi assim ao longo de toda a República Velha, até 1930, quando Vargas chegou ao poder. Então nós estamos falando da política do café com leite. A nossa sequência aqui, a letra B, política do café com leite. Letra C, relação entre governos estaduais e federal, baseada em apoio mútuo para a manutenção do poder. Eu estou falando de política dos governadores. Letra C. E só restou
A letra D, sistema de influência local em que os coronéis controlavam a manipulação por meio de favores e coerção. Essa é a nossa sequência. C, D, B, A. Essa é a sequência correta. Aqui está o nosso gabarito, questão número 1, letra A, número 2, E, e a número 3 é a sequência C, D, B, A. A nossa aula resumindo a nossa aula, nós tivemos uma contextualização sobre o assunto, não esquecendo, tá? Coronelismo, mandonismo e clientelismo no Brasil República. O conceito de coronel e coronelismo, como funciona o coronelismo, o conceito de mandonismo e clientelismo e as principais características do clientelismo. Por último, nós tivemos uma conclusão. As nossas referências estão nesses sites. Para maiores informações e esclarecimentos, vocês podem estar voltando aí a nossa aula. Essa foi a nossa aula de hoje. É muito importante saber sobre esse assunto para a gente ter essa noção de que isso acontece nos dias atuais. Quando um político chegar para você querendo comprar o seu voto, não venda. Você vendeu o seu voto, você não tem direito de exigir nada durante os 4 anos em que ele estiver no poder. Né? Então esse é um assunto muito sério, a gente brinca às vezes, né? As pessoas têm a necessidade, passam necessidade, mas um político ele tem que pensar no coletivo e não no individual. Obrigado pela sua atenção, sejam todos sempre bem-vindos às nossas aulas de história e até a próxima. Tchau!